Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Corel. Eu sou Ivan Leão e hoje a gente vai estar fazendo o desenho de um castelinho de areia. Vamos lá então. Vou colocar em paisagem, ajustar o zoom aqui da página e começar traçando um formato mais reto para esboçar a minha ideia, ok? Então eu vou fazer a partir de um retângulo, dois retângulos no caso, uma torre, e depois eu vou fazer todo um processo para arredondamento, deixar ele com uma característica mais natural de traçado. Vamos lá então. Então nessa parte superior, como é o meu o topo da torre, fugiu a palavra, o topo da torre, só ajustar um pouquinho aqui o tamanho, eu vou fazer ele arredondado na parte de cima por conta do ponto de vista, vai ficar mais bonitinho. Então para isso eu vou utilizar uma elipse para determinar a curvatura, mover essa elipse a partir aqui do cantinho do quadrante, encostando no cantinho também aqui do retângulo. Selecionar os dois objetos e soldá-los dessa forma. Eu vou aparar fazendo dois cortes nesse objeto, utilizando também a ferramenta retângulo. Vou colocar aqui um pedaço de retângulo, que assim fica interessante, uma cópia aqui. E para ficar coerente com a curvatura da parte superior, eu vou inclinar um pouquinho esse objeto, assim, ó. Então, estou fazendo com que essa inclinação acompanhe mais ou menos a curvatura aqui da parte superior. Vou fazer uma cópia arrastando, segurar o Ctrl para travar e clicar com o botão contrário do mouse para criar uma cópia. Espelhar ele horizontalmente. Ok. Selecionar os dois objetos, então Shift, clico aqui. Agrupar, Ctrl G. Selecionar esse objeto que é o principal, com o Shift também. E centralizar horizontalmente com a letra C. Selecionar esse objeto aqui, no caso par, né? Shift, nesse outro objeto, e aparar ele dessa maneira. Então está aqui a nossa parte superior né, da torre, já cortadinha, bonitinha. Vou abrir essa curvatura aqui, essa curva, vou abrir aqui embaixo, criando mais um nó. Vamos lá, ferramenta forma, selecionar esse nozinho aqui e adicionar um nó nesse segmento. Por que eu selecionei esse nó? Porque o nó que é criado, ele é feito a partir do sentido oposto da setinha aqui, ó, do ponto inicial. É bem pequenininho, mas acho que dá para vocês perceberem aqui que tem uma seta, né? Se eu selecionasse esse nó, ele iria criar um nó aqui. Eu também poderia ter criado manualmente nesse caso, assim, ó, desfiz, tá? Apertei Ctrl Z, posso clicar duas vezes no meio da linha, criar um novo nó. E nesse caso eu não vou precisar de exatidão, então pode ser assim mesmo. É só uma questão de hábito criar o nó a partir daqui de cima. Bem, com esse nó selecionado, eu vou abrir essa curva, com a opção aqui de separar curva. Ele vai fazer com que a gente tenha duas pontas aqui. Então eu quero uma ponta aqui, deixar mais ou menos assim, e essa ponta aqui. Eu acho que está muito alta, então eu vou selecionar todos esses nós e puxar um pouquinho para cima, segurando o Ctrl. Ok, acho que mais ou menos assim está interessante. Beleza. Para suavizar toda essa curvatura, eu vou converter todos os segmentos em curva. Então, vamos vir aqui, ó, selecionar todos os nós, convertê-los em curva e suavizar todos os segmentos. Tá aí. Ele vai ficar um pouco distorcido, mas a gente já vai fazer esse ajuste para ficar mais bonitinho. Então, eu vou pegar esse nozinho aqui, puxar um pouco mais para cima. Ok. Essas paredes aqui, eu vou ajustar a angulação também. Então, selecionar esse nó. Tem dois nós? Acho que tem dois nós. Vou fazer ele reduzir um pouco o número de nós. Deve estar com muitos pontos aqui, ó. Selecionar, deve ter algum ponto sobreposto. Eu acho. Ah, não, não tem não. Deixa eu ver aqui. Não, tinha sim, mas ele não foi inteligente o suficiente para eliminar a sobreposição de nós. Eu vou eliminar manualmente. Então, vou clicar duas vezes. Esse nó ele estragou. Deixa eu tentar pegar o outro nó. Vamos ver aqui, ó. Não estou conseguindo. É esse nó que eu quero eliminar. Vamos lá. Eliminar ele aqui. Puxar mais para cá. E ajustar a inclinação.
Vamos ver aqui de longe o zoom. Opa. Assim que eu quero, ó. Mais curvadinho aqui do lado de fora. E assim ficou legal. A mesma coisa eu vou ajustar aqui desse lado. Deixa eu ver se está com 2 nós. Aqui eu acho que não. Aqui ficou certo. Ok, olhar de novo de longe. Talvez um pouquinho mais curvado. Então só um ajustezinho aqui leve. Acho que assim tá legal. Bem, vamos lá. Desculpa a pausa. Vamos continuar. Vou colocar aqui como um contorno mais espesso. Vamos colocar aqui acho que uns 3 pontos. Vamos ver como é que fica. Talvez 4 pontos. Deixa eu experimentar. É, 4 acho que fica muito espesso. Colocar 3 pontos. Poderia colocar um valor intermediário também, né? Tipo 3,5, mas acho que assim tá bom. Tá, vou fazer alguns ajustes aqui, editando isso da seguinte maneira. Observe que aqui, se eu vier com a ferramenta Forma, tudo isso aqui é uma linha de contorno, né? A gente já sabe que é um traçado. E eu quero ajustar, fazendo uma ponta mais fina, fazendo alguns ajustes aqui, tratando como um objeto e não como uma linha de contorno. Então, eu vou converter isso em um objeto. Observem o que muda nesse traçado. Então, eu vou vir aqui no menu Objeto, Converter contorno em objeto. A gente percebe na hora que o traçado muda, né? Não tem mais aquele traçado dentro. Então, agora é um objeto que tem um traçado externo, ok? Vou selecionar todos os nós. Agora sim, eu acho que eu consigo reduzir um pouco de nós aqui. Tem muitos pontos. Beleza, deu uma boa limpada. E agora eu vou fazer essas pontinhas mais suaves. E aqui eu vou fazer um detalhezinho também para ficar mais bonitinho. Vamos lá. Vou aumentar aqui o zoom. Vou criar um ponto de entrada aqui. Acho que aqui, aqui assim. E puxar esse nozinho mais ou menos assim. A mesma coisa aqui do outro lado. Aqui. E esse nó assim. Vou ajustar a curvatura e olhar mais de longe se vai ficar interessante. Vamos ver. Mais ou menos isso. Vai dar um pequeno toque. E aí na finalização a gente vai ver que fica interessante. Ok, acho que assim tá legal. Agora aqui embaixo, como eu falei, né? Eu quero deixar com uma pontinha mais fina. Então vamos de novo, ferramenta Forma. Vou criar mais um ponto aqui para ter uma contenção. E puxar esse nozinho aqui no meio, mais ou menos aqui. E excluir. Então vou excluir esse nó. Por que eu puxei? Porque aí ele já forma, né, o caminho com a minha intenção a partir da posição daquele nó. Ele tenta manter a forma que estava anteriormente. Eu acho que esses segmentos não estão todos em curva. Ah, está em curva sim. Só aqui que está um pouquinho reto demais. Vou puxar um pouquinho a alavanca. Assim. A mesma coisa do outro lado. Então, criar um ponto aqui de contenção. Puxar esse nó para cá. E excluir também. Agora, olhando de longe, tá aqui, ó. Eu quero justamente essas pontinhas para parecer um traçado mais natural. Beleza. Esse retângulo, na verdade, foi só para demonstrar a minha intenção, mas eu vou fazer só linhas externas aqui. Então, posso até deixar aqui do lado que eu vou jogar fora ele depois. Vou utilizar a ferramenta Bezier, então aqui está junto com a mão livre, né? Bezier. Vou começar fazendo um traçado a partir daqui. Clicar e arrastar um pouquinho para determinar a minha intenção de curvatura. E aqui embaixo, mais ou menos aqui, fazer a curva. Ok. Deixa eu fazer um pouquinho mais espesso também. 3 pontos. Talvez inclinar um pouquinho mais. Eu acho que um pouquinho mais assim, ó. Fica mais legal. E um pouquinho mais para dentro. Algo assim. Vou fazer uma cópia então, espelhando aqui, ó. Estou arrastando, segurando o Ctrl
para travar em certas posições, né? E clico com o botão da direita para fazer a cópia. Então, arrastando aqui de novo Ctrl até encostar na outra ponta. Não precisa ser nada tão exato. A ideia vai ser ficar algo assim, ok? Vou ajustar aqui agora os nozinhos do mesmo esquema que eu fiz na parte de cima. Então, aumentar aqui o zoom, converter esse segmento em um objeto. Então, menu Objeto, converter contorno em objeto. Ferramenta Forma. E aqui também vou fazer aquele mesmo esqueminha, puxando esse nozinho aqui e eliminando ele para dar essa curvatura. A mesma coisa nesse. Vou utilizar o atalho dessa vez, que é o Shift Ctrl Q, para transformar ele em objeto. Puxar aqui e eliminar o nó. Feito aqui. Vou fazer a mesma coisa na parte de baixo. Criar um ponto aqui de contenção, porque o ponto está muito longe. Puxar esse daqui e excluir. A mesma coisa aqui desse lado. Um pontinho de contenção. Arrasto esse daqui e excluo. Aí ele já fica com a curvatura bem bonitinha. Então está aqui, por enquanto, o traçado parcial da torre. Posso jogar fora esse retângulo, esses aqui também. E vou fazer um traçado aqui no meio, só para dar uma sensação também de curva, porque essa parte aqui superior é um objeto redondo. Então vamos lá de novo na ferramenta Bezier. Posso clicar e arrastar para determinar o início. E clicar aqui e arrastar de novo, determinando o fim. Mesmo esquema, aumentar a espessura, 3 pontos. Converter em curvas, Shift Ctrl Q. Vou converter em objeto, né? Falei errado. E agora editar aqui. Vou criar um pontinho aqui. Puxar esse. E eliminar esse nó. Algo assim. A mesma coisa do outro lado. Criar um pontinho aqui. Arrastar esse nó. E eliminar. Só ajustar um pouquinho a posição. Acho que um pouquinho mais para baixo fica melhor. Legal, acho que assim ficou interessante. Talvez essas curvinhas possam ser um pouquinho mais para dentro. Deixa eu ajustar aqui, ó. Assim. Fica um pouquinho torto, mas de novo é para dar um pouco mais de naturalidade no desenho. Certo? Esse cara eu vou copiar, então posso até agrupar. Então Ctrl G para agrupar. Vou arrastar aqui, segurando o Ctrl para travar a posição na horizontal. Clico com o botão na direita para fazer a cópia. E agora eu vou fazer a parede aqui frontal. Eu vou utilizar uma cópia desse cara aqui. Copiei, colei aqui. Eu vou desmembrar ele um pouquinho, né? Vou desmontar um pouco ele da seguinte maneira, que eu quero pegar só esse segmento, só essa curvinha aqui do meio. Vou eliminar esses nós, vou eliminar esses nós aqui, eliminar esses aqui também, e deixar esse segmento aqui doidão em linha reta. Pronto. A mesma coisa aqui também. Jogar fora aqui, jogar fora aqui, jogar fora aqui, e esse segmento colocar em linha reta. Feito. Agora, a partir desse cara, eu vou fazer algumas cópias. Ó, clicar e arrastar aqui. Aquele mesmo esquema, né? Estou arrastando, clico no botão na direita, faço uma cópia. De novo aqui, clico, arrasto, faço uma cópia. Deixa eu diminuir o zoom para ver. Mais um aqui, ó. Fazer mais uma cópia. Assim. Então, mais ou menos isso. Deixa eu selecionar todos eles. Talvez aumentar um pouquinho, esticar ou aumentar, porque está muito distante. Deixa eu ver aqui, ó. Mas ele vai distorcer um pouquinho a proporção do meu traçado. Eu não quero fazer isso. Deixa eu pensar. Vou separar tudo. Vamos lá de novo, ó. Selecionar todos eles. Ah, o menu não está aparecendo aqui por causa da
Nesse caso eu não vou conseguir separar tudo de uma vez, vai ter que ser por partes mesmo. Clico nesse. Ah, eu não agrupei nenhum. Eu achei que tivesse agrupado. Deixa eu ir distribuindo aqui, ó. Colocar um pouquinho mais para a direita, vou encostar aqui. Aqui também. Até encostar. Beleza. Aqui também. Eu vou ter que fazer mais um pontinho, não vai ter jeito. Ó, vou clicar e arrastar mais um aqui, então. Deixa eu ir encaixando. Então, eu estou arrastando eles até ficar mais ou menos distribuído. Opa, apertei a tecla errada. Ok, deixa eu olhar. Um pouquinho mais para cá. Beleza, acho que assim ficou legal. Agora, o seguinte, o que mais que eu preciso aqui? Fazer uma janelinha. Vamos fazer uma janelinha aqui, ó. A partir do retângulo. Assim. Vou na ferramenta Forma, arredondar os nós de cima. Para isso eu vou clicar em um nó, Shift, clicar no outro nó e vou mover os dois para baixo, assim, ó, clicando e arrastando. Converter tudo isso em curvas, então Ctrl Q, selecionar esses dois nós aqui e vou puxar para baixo, de novo com Ctrl, para fazer um arredondamento mais forçado. Aumentar a espessura também, com 3 pontos, que nem a gente está trabalhando nos outros. Converter isso em objeto, então Shift, Ctrl, Q. E editar um pouquinho para dar aquela naturalidade novamente. Tá? Então, vou vir aqui na forma. Vou criar mais um nozinho aqui. Mais um nozinho aqui. Converter todos esses segmentos em curvas. Puxar um pouquinho esse ponto. Puxar um pouquinho esse ponto aqui. Dar uma leve curvatura nesse segmento. Consegui puxar. Aqui. E aqui embaixo também. Assim. É uma leve irregularidade justamente para deixar mais natural. Vou copiar isso daqui. De novo, Ctrl, travando na horizontal. Clico com o botão na direita para fazer a cópia. Deixa eu centralizar esse em relação a esse. C. E esse daqui em relação a esse. Shift, cliquei nesse, letra C, para centralizar. Beleza. E apesar do desenho não ter necessariamente ser simétrico, eu gosto que tenha alguns elementos simétricos, porque senão fica estranho o produto final, né? Ok, então até aqui eu acho que está bem interessante. Vou fazer a parte central aqui do portão, né? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar esse cara aqui, ó. Vou aumentar ele. Até para mostrar outras técnicas, né, de reaproveitamento. Que eu poderia ter repetido o processo, mas eu quero mostrar como reaproveitar. Obviamente, a gente nota que a espessura ficou muito discrepante do restante, então eu vou ajustar isso como? Vou separar isso aqui, então botão contrário, separar curva. Com isso eu tenho o objeto mais externo, eu vou arrastar para a gente ver, e o objeto mais interno. Esse objeto mais interno, eu vou ter que colocar ele numa cor que a gente possa enxergar. Deixa eu desfazer. Esse aqui, ó, vou colocar em cinza, a gente vai notar que o outro está atrás. Para conseguir selecionar um objeto que está atrás de um objeto que é o da frente, não necessariamente eu preciso jogar isso para trás. Eu posso segurar o Alt e dar um clique no mesmo lugar, peguei aquele objeto. Na verdade, eu vou jogar ele para frente, tá? Então, ó, Ctrl Home, mas foi só para mostrar como é que a gente acessa um objeto que está atrás. Então, vou aumentar aqui a largura, ó, Shift, sim. Então, nesse caso, eu vou fazer no olhômetro mesmo, né? Na medida mais precisa do mundo, o olhômetro. Aumentar um pouquinho aqui. Então, estou fazendo com que a espessura disso aqui, a distância aqui desse cinzinha, fique parecida com a espessura do restante. Não precisa ser nada tão exato, por isso que é o olhômetro. Aqui tá legal. Só vou ajustar um pouquinho o espaçamento daqui, ó. Então, pegar esses nós. E aqui. O traçado daqui de baixo pode ficar um pouco mais grosso mesmo, não tem problema. E agora eu vou selecionar esses dois e vou combinar.
que foi o contrário do que eu fiz agora há pouco. Eu separei. O combinar, o atalho é Ctrl L, faz com que os dois objetos se comportem como se fosse uma coisa só. Então, agora sim, eu tenho de novo aquela característica de traçado. Aqui é um vazio e aqui é o traçado. Belezinha. Então, a base do nosso castelinho está pronta. Agora eu vou acrescentar mais alguns elementos e colocar detalhes, né, para ficar mais bonitinho. Então, aqui eu vou desenhar alguns traçados de areia ao redor. Para isso, eu vou utilizar a ferramenta mão livre, dessa vez. Vamos lá com a mão livre mesmo. Esse só um pouquinho aqui. Então, vou colocar um traçado a partir desse canto. Um pouco irregular mesmo, assim, é essa a intenção, tá? Então, uma linha aqui. Uma outra linha mais ou menos aqui. E assim por diante. Só alguns traçados para completar o desenho. Ok. Acho que assim tá legal. Vou selecionar todos eles. Aumentar a espessura. E vou tratar do mesmo jeito, tá? Então, vou converter eles em objeto, né? Não deveria ter desselecionado. Vou selecionar de novo. Então, Shift, Ctrl, Q. Converti todos eles em curvas. Ah, de novo, tô falando errado. Converter todos eles em objetos. Só para vir aqui na pontinha, ó. Vou vir aqui. Forma. Vou eliminar... Vou puxar esse nó mais para cá. Esse nó mais para cá. Eliminar esse e eliminar esse. Só para ficar isso aqui, ó. Uma pontinha mais suave. Só isso. Ali já vai estar encontrando com outro, então não tem problema. Só puxar mais para dentro, ó. Para encostar as linhas. Vou fazer na outra extremidade aqui também. Mesmo esquema. Então posso puxar essa pontinha e eliminar o nó. Só para fazer, novamente, esse pontinho mais fininho. Aqui também. Aqui também. Mais um aqui. Opa. Aqui. E o último ponto aqui em cima. Opa, não posso puxar esse, senão vai estragar. Criar mais um ponto aqui. Arrastar, excluir e excluir. Aí. Então, o traçado eu acho que está bem interessante, tá? Beleza. Agora é o seguinte, para conseguir preencher, porque eu vou pintar ele, como vocês notaram, a gente fez um monte de objeto independentes, né? Vários objetos aqui independentes. Então tem esse pedaço, outro. Aqui tem um monte de pedacinho, né? Eu vou querer preencher com cor aqui. E por natureza, por padrão, né? O Corel não consegue preencher aqui. Eu vou, então, fazer um novo objeto ao redor disso, tá? Para conseguir preencher. Para fazer esse novo objeto, eu vou traçar mais uma linha aqui. Então, vamos lá. De novo, ferramenta mão livre. Vou pegar a partir daqui, vou pensar só o formato que eu vou fazer. Se eu vou fazer mais arredondado ou mais interno. Mais arredondado mesmo. Então, ó, vindo daqui, algo assim, algo mais ou menos assim. E encostar aqui. Feito. Com isso, deixa eu só selecionar tudo e dar uma centralizada. Ó, vou selecionar tudo, Ctrl A, agrupar momentaneamente, para que eu possa centralizar. Ctrl G, letra P para centralizar na página, e posso desagrupar de novo, Ctrl U. Ok. Agora, com tudo selecionado, aqui, ó, Ctrl A de novo, eu vou criar um contorno, criar um limite ao redor de todos os objetos. Vamos lá. Cliquei aqui. O que ele fez? Ele criou um novo objeto, deixa eu puxar um pouquinho aqui, ó, um novo objeto como um contorno de tudo isso que eu tracei. Por isso que eu tracei esse carinha aqui, ó. Porque senão ele não conseguiria fazer isso, tá? Vou desfazer para voltar na posição. Ctrl Z, está aqui na posição. Vou eliminar essas linhas aqui de baixo, que eu tinha feito só para criar justamente todo esse contorno. Então, estou selecionando aqui. Essas linhas aqui de baixo. Vou jogar fora. E esse cara aqui eu vou preencher com um tom aqui de areia. Mas, na verdade, depois eu vou colocar
um preenchimento mais interessante, tá? Então, momentaneamente eu vou usar essa cor areia. Vou jogar para trás, então Ctrl End, aqui, ó, e tirar a linha de contorno. Assim. Para fazer uma emenda mais interessante, vou criar também um cenário aqui. Então, a ferramenta retângulo. Ok. Vou criar mais uma cópia desse retângulo a partir daqui, ó. Então, vou clicar, arrastar, clico com o botão da direita de novo, colocar na mesma cor, jogar para trás, Ctrl End de novo, para fazer a emenda aqui, tá? Editar esse retângulo. No caso, esse aqui não, né? Esse eu vou jogar para trás, Ctrl End de novo. Colocar uma corzinha aqui, mais para um azul, tá? Então, vamos pegar um azulado aqui. Azul gelo. Esse tá bom. Então, eu não quero uma linha reta, vou editar esse formato aqui, convertendo ele em curvas, Ctrl Q, ferramenta forma, novamente aqui. Esse segmento eu quero ele em curva e puxar as alavancas para fazer um traçado mais interessante. Algo bem suave, só para compor o desenho como eu estava dizendo. Então, vou tirar essa linha de contorno aqui, assim. Esse fundo azul, eu vou colocar um preenchimento interativo. Deixa eu só observar aqui, acho que eu quero puxar bem assim. Talvez um tom um pouco mais escuro. Eu vou colocar assim, então, ó. Esse ponto final, vou deixar nesse azulzinho claro. E esse ponto aqui inicial, vou pegar uma variação desse azul para um tom um pouco mais escuro. Vou puxar mais para baixo aqui, para a gente ter um pouco mais de transição. Na verdade, mais assim, talvez. Bem suave. Ok. Vamos lá que tem mais detalhes para fazer. Tá. Agora, para dar um pouco mais de realismo, vou criar alguns pontos de sombra. Para isso, eu vou usar a seguinte técnica. Vou utilizar de novo a ferramenta mão livre, tá? Traçar um objeto que vai parecer bem irregular, mas vocês já vão entender o porquê. Vou começar daqui de fora da torre, atravessando ela e vindo aqui para fora. Vamos lá. Então, daqui, fazer mais ou menos assim. Até fechar. Ok. Esse objeto aqui, eu vou fazer uma intersecção com aquele objeto que está aqui no fundo, que está colocando cor. Eu vou até aplicar uma outra cor por enquanto. Vou colocar um outro tom aqui. Vou colocar um cinza para ficar mais neutro. Ó, essa área aqui que é o nosso preenchimento do castelinho, tá? Eu vou fazer uma intersecção desse objeto com o cinza do castelinho. Aqui, ó, intersecção. Então ele criou um novo objeto. Vou pintar de uma outra cor para a gente conseguir perceber. Vou colocar um tom de cinza mais escuro. Ele deve estar para trás. Deixa eu ver, ó, Ctrl Home. Ou não, né? Ou ele não fechou aqui. Ah, ele ficou só com uma linha? Ué, agora me confundiu, peraí. Deixa eu ver se isso aqui está preenchível. Talvez não tenha fechado. Ah, ele não fechou, por isso. Esse objeto aqui que eu tracei, eu não encostei um nó no outro aqui na pontinha, ó. Vamos aproveitar e aprender a corrigir, tá? As pontinhas não se encontraram. Então, eu vou vir aqui na ferramenta Forma e vou fazer com que esses dois nós se fechem, ok? Só vir aqui e pedir para unir os dois nós. Agora sim ele aplicou uma cor, então é um objeto fechado. Vou ajustar aqui o zoom. Vou arrastar aqui para fora. Deve ter aquela linha, ó, tem aquele objeto fantasma aqui, eu vou jogar fora ele, tá? Então, de novo, vou arrastar aqui, mais ou menos nessa posição. Colocar sem preenchimento, para a gente poder entender um pouco melhor o que eu estou fazendo. Então, de novo, esse objeto, Shift, com a área cinza, criar uma intersecção. Feito aqui, ó. Vou aplicar de novo uma cor diferente. Agora sim, tá vendo aqui? Vou pegar esse objeto estranho aqui, deixar aqui para fora. E tá vendo como ele criou uma área cinza aqui? Interessante? Só que esse cinza não fica legal quando a gente sobrepor com a cor areia. Vou colocar de novo o castelinho como areia, ó. Vai ficar um cinza. Eu não quero cinza.
Eu quero que ele pareça uma sombra, ou seja, escurecer um pouco a cor que já está do próprio desenho. Vamos lá, então. Para isso, eu vou utilizar uma transparência. Deixa eu colocar em preto primeiro. Aqui, ó. Pretão mesmo. Tá? Vou utilizar a ferramenta transparência. Uniforme. Acho que cerca de 80% de transparência vai ficar legal. Beleza. Acho que está com a linha de contorno nesse objeto? Não, não está com o traçado. Então, assim está certinho. Então, como vocês podem observar, eu estou imaginando o ponto de luz vindo da direita e causando uma sombra do lado esquerdo. Eu fiz um traçado bem irregular, propositalmente, porque a gente está falando de areia, né? Então, a ideia é justamente de dar uma regularidade. E eu vou repetir esse procedimento com esse lado aqui. Então, vou pegar o nosso objeto sombra, colocar aqui. Dessa vez eu vou colocar um pouquinho mais para a esquerda, propositalmente. Vou ajustar aqui a posição. Mais ou menos assim, ó. Observe que ele está até cortando a janelinha no meio, tá? Isso é proposital, para dar um nuance diferenciado. E essa parte aqui esquerda está muito grande. Vou editar também, vamos lá. Posso eliminar um pouco desses nós? Excluir mesmo, ó. Delete. E ajustar aqui na mão. Vou colocar um outro ponto aqui para ter um pouco mais de controle. Assim, ó. Algo assim. Esse nó um pouco mais para cá. Isso aqui mais para cá. Eu quero que tenha uma sombra na própria torre e um pouco de sombra nessa parte da parede do muro, né, do muro frontal. Imaginando que a própria torre está causando um pouco de sombra aqui. Então, algo mais ou menos assim. Acho que vai ficar bom. Então, eu vou repetir o procedimento. Tenho esse objeto base, Shift nesse objeto que é o nosso castelo em si, né? Aquele objeto inteiro. E vou criar uma intersecção de novo. Feito. Vamos colocar uma cor em cinza para ver se funcionou. Tá lá, ó. Tirar de novo o nosso objeto sombra, colocar para cá. Então tá aqui a sombra que eu criei. Colocar em preto e repetir o procedimento que eu fiz lá do outro lado. Preenchimento com transparência, 80%. Tá aí. Então agora a gente criou uma sombra que parte dela está na torre e uma parte imaginando que a própria torre causou uma sombra nessa parede frontal. Aqui na janelinha, imaginando que a janelinha é um pouco mais profunda, né? Tem uma área cavada aqui, então não tem muito sentido ter uma sombra aqui exatamente. Eu vou fazer com que tenha aqui claro e fazer a sombra do outro lado. Vamos lá. Então eu vou editar essa forma da seguinte maneira. Criar um ponto aqui, bem em cima. Criar um ponto aqui. Na verdade já tem um pontinho aqui, ó. Vou puxar só ele um pouco para baixo. Criar um ponto aqui no meio e ir puxando assim, ó. Aqui. Ajustar mais o zoom para eu conseguir manipular melhor. E aqui também. Deixa eu ver se isso aqui vai estar torcendo de cima. Eu não quero que ele ande. Então o que eu vou fazer aqui, ó, esse nó tem que estar cúspide para ficar independente. Então eu consigo puxar só essa alavanca. E aí a sombra aqui de cima não desloquei. Olha lá. Então aqui ele aplicou uma sombra nessa parte externa, mas eu não queria na janela interna. Para a janelinha, eu vou criar uma sombrinha aqui dentro. Então, vou repetir o esquema. Vou fazer um outro traçado que fica mais fácil. Ó. Então, vamos lá. Daqui de cima, fazer mais ou menos assim. Vindo aqui, passando por dentro. E fechando o objeto. Vamos ver se está preenchendo? Tá, agora vai funcionar. Então, Ctrl Z. Shift com essa parte aqui de dentro. Deixa eu só pensar nesse caso. Nesse caso eu não vou conseguir, porque isso aqui não é um objeto aqui internamente. O objeto é a parte preta. Então eu vou usar outra técnica para criar esse objeto aqui que vai ser a sombra. Vou utilizar a ferramenta de preenchimento inteligente. Então, preenchimento inteligente. E vou clicar aqui nesse ponto aqui, nessa área intermediária. Criou aqui, ok? Então, é esse pedaço que eu vou colocar em preto, sem linha de contorno. E aqui é igual, né? Só colocar com preenchimento transparência, uniforme, em 80%. Aqui a gente tem essa sombra, esse objeto sombra, né? E agora a gente vê aqui o que aconteceu internamente. Ó. Ele criou uma sombra na parte interna da janelinha. Olha que interessante. Do outro lado, a gente colocou já uma sombra inteira, então não vou aplicar aqui. Eu coloquei com que
tudo isso aqui tivesse com sombra, tá? Justamente simulando uma angulação diferente do objeto mais natural. Eu vou fazer uma sombra agora na parte do portão. E vou também dar uma distorcida no portão para ele parecer um pouquinho mais natural. Vamos lá. Então, vou editar esse formato aqui. Puxar um pouquinho essa curva. Puxar um pouquinho essa aqui também. Eu acho que esse segmento aqui está muito reto. Curvar um pouquinho ele. Curvar aqui também. Opa, acho que ele está reto mesmo. Aqui, ó. Linha curva. Agora sim, consigo inclinar. Feito. Tá. Agora eu vou usar a técnica parecida, colocando esse objeto aqui. Só ajustar mais ou menos o tamanho dele e a posição. Só ajustando o formato aqui. O importante é que tenha aqui esse esquema de uma parte externa, né? Tem que pegar toda a parte fora para conseguir criar o objeto dentro. Do mesmo jeitão que eu tinha feito aqui na janelinha, o importante é pegar um contorno aqui interno, mais ou menos assim, acho que fica legal. Mas eu quero puxar um pouquinho aqui, ó. Deixa eu ver. Ok, um pouco mais arredondado talvez aqui. Acho que assim vai ficar legal. Então, do mesmo jeito que a janela, eu tenho que criar um novo objeto a partir do preenchimento inteligente. Então, vou vir aqui, ó, preenchimento inteligente, dar um clique nessa área, ele formou esse novo objeto. Esse objeto aqui, sombra, né, como eu estou chamando, acho que já posso jogar fora ele, não vou aplicar em nenhum outro ponto. Beleza, então esse aqui de novo, preto, sem linha de contorno, utilizar a transparência em 80%. Reduzir aqui o zoom para a gente enxergar. Ajustar aqui. Esse cara aqui também eu posso jogar fora, não vou usar mais. Então acho que é mais ou menos isso os pontos de sombra. Tá, beleza. Para deixar um pouco mais vivo o desenho, mais bonitinho, eu vou colocar mais dois elementos. Vou colocar umas bandeirinhas e vou criar também um baldinho aqui. Vamos lá. A bandeirinha eu vou aproveitar para mostrar uma técnica interessante. Ó. Vou fazer a partir de um retângulo, converter em curvas, Ctrl Q, criar um outro nó aqui no meio. Então, aquele esquema, ó, vou selecionar esse nó, que é a pontinha, criar mais um nó, e esse ponto que ele criou, eu vou puxar aqui para o centro, segurando o Ctrl, formando assim. Beleza. A técnica que eu vou mostrar é para deixar ela em movimento, né? Como se estivesse justamente no vento. Para isso, eu vou utilizar a ferramenta de... Deixa eu me localizar aqui, que deu um branco o nome dela, mas já que a gente chega nela... Aqui, ó. Espiralado. Vamos pegar o espiralado. Olha como é que vai funcionar. Já está com um valor bem alto aqui, ó. Está em 50, mas acho que 50 é um pouco grande. Posso diminuir um pouquinho. O importante é ter um valor que cubra o seu objeto todo, tá? Vamos ver se vai funcionar. E o ajuste aqui, ó, da temporização está em 10, a taxa, né? Vou clicar e vamos ver o que acontece. Ó. Vou segurar. Aí, olha que bonitinho. Ele já curvou ela, porque se eu continuasse curvando, vou até fazer, ó. Ele vai girando, 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 vai formando uma espiral. Mas não é isso que eu quero, né? Deixa eu desfazer. Então, só um pouquinho para dar uma movimentação, né? Como se estivesse ao vento, realmente. Então, tá aqui. Vou inclinar de forma que essa linha aqui fique um pouquinho mais reta, né? Porque é onde vai estar uma haste. Mais ou menos assim. Utilizar um retângulo também para formar a haste aqui. Já estou fazendo com um retângulo mesmo. Assim. Jogar mais para trás. Ctrl Page Down aqui. Vou jogar para trás direto desse objeto. Ó. Clicar com o botão da direita em cima do retângulo. A opção Ordenar. Atrás, que aí eu aponto o objeto. Eu quero atrás
desse cara aqui. Pronto, ele jogou para trás. Ele tá um pouquinho torto, eu vou jogar um pouquinho mais para a esquerda, ó. Nos olhômetros também, ó. Assim tá bom. Vamos olhar de longe? Olha lá. Vou colocar alguma cor nele. Um amarelo? Um verde? Tô na dúvida. Um vermelho? Vou colocar um vermelho. Vermelho fica legal, né? Beleza. Colocar esse objeto para trás do outro também, porque na verdade, senão vai ficar parecendo aqui estranho. Nossa vida, tem muita coisa. Então, de novo aqui, ó. Tava tentando jogar com Ctrl Page Down, mas estava muito objeto. Então, vou usar a mesma técnica de novo. Ordenar, atrás, e vou clicar no retângulo. Tá, jogou aqui atrás do retângulo. Beleza. Então, voltando. Vou tirar a linha de contorno desse aqui. E vou aplicar um pouquinho de preenchimento interativo. Clicando aqui, daqui para cá. Essa extremidade aqui, eu vou colocar só um ponto intermediário para ficar mais escuro. Aqui, ó. Esse ponto. Então, essa pontinha aqui final, eu quero no mesmo vermelho. Então, aqui, ó, vou colocar em vermelho mesmo. Vou clicar de novo aqui. Vermelho. E esse ponto intermediário, eu vou colocar numa variação do vermelho mais escuro. Vou puxar aqui. Algo assim. E aí dá justamente a sensação de movimento, porque tem um ponto mais escuro, né? Sofrendo uma sombra por causa da posição. Ok. Eu acho que eu posso colocar 2 desses, então deixa eu agrupar, Ctrl G, arrastar para cá, com o Ctrl também para travar na horizontal, clico no botão à direita para uma cópia, novamente a opção de ordenar, atrás desse objeto. Feito, olha lá. 2 bandeirinhas vermelhas ficaram bem bonitinhas. Agora eu vou construir o nosso baldinho, que é o responsável por ter construído o castelinho, certo? Então, vou fazer aqui externamente, deixa eu colocar aqui do lado de fora, para não atrapalhar com os outros objetos. Então, a ferramenta elipse, mais ou menos isso aqui. Ferramenta retângulo, a partir daqui. Então, esse é um objeto até que simples de desenhar, tá? Mas vamos lá. Um pouquinho mais comprido. Opa, movi sem querer. Um pouquinho mais comprido. Converter esse cara em curvas, Ctrl Q. E vou utilizar a partir da forma. Cadê, meu Deus? Aqui a forma. Puxar esses nozinhos aqui. Um pouco mais para dentro esse. E um pouco mais para dentro esse. Beleza. A parte inferior, ela teria que ser arredondada, né? Vou até fazer arredondada para já ter uma sensação melhor. Mas, na verdade, eu vou colocar enterrado na areia. Então, essa parte não vai nem aparecer. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Colocar esse objeto em amarelo. Vou utilizar uma variação do amarelo um pouco mais escuro. Fica um pouco mais natural. Eu acho que não esse. Eu acho que o segundo aqui, ó. Vamos lá. Esse. Tá. Então, a mesma coisa nesse cara aqui. Esse objeto quero para cima, então Ctrl Home, aqui. Beleza. Quero também uma alça. Então, para colocar a alça, eu vou desenhar a partir de um retângulo. Assim. Arredondar o retângulo com a ferramenta forma. Assim. Ajustar um pouquinho a inclinação dele para ficar mais natural com a posição dele. Então, ó, vou clicar e inclinar um pouquinho assim, ó. Para dar mais a sensação de que está realmente acompanhando a curvatura. Eu acho que assim fica legal. Talvez subir um pouquinho o objeto por conta da posição que eu vou colocar. Mais ou menos isso, na mesma cor. E vai ficar para trás desse aqui. Deixa eu só pensar agora nas ordens. Eu acho que eu vou soldar com o corpo. E esse objeto também eu vou precisar de uma cópia aqui. Então, já vou deixar uma cópia aqui. Arrastando, clique botão na direita. Feito. Esse cara aqui eu vou precisar aparar o de baixo. Então, selecionei esse. Shift, clicar nesse. Aparar. E vou soldar esse com esse daqui. Shift, cliquei nesse. Soldar. A ordem que deve ter ficado estranha. Ó. Vou jogar esse cara para trás. Ctrl End. Aí. É isso que eu queria.
A linha de contorno está estourando aqui por causa do tipo de ponta, né? Tipo de ponta do traçado. Vou ajustar aqui, ó. Deixa eu selecionar tudo, vou clicar um Ctrl A, clicar 2 vezes aqui na opção de contornos. E como eu já mostrei em outros vídeos, eu costumo trabalhar com os cantos arredondados, extremidade de linha também arredondada. Aqui, ó. Ok. Aí ele já mata aquela ponta que ele estava criando. Essa outra alcinha aqui que vai ser o suporte, né, da alça, vou jogar aqui para trás. A posição acho que está interessante, talvez um pouquinho... Não, acho que está bom sim a posição. Tá bom. Utilizar uma elipse para fazer o pontinho onde vai a alça. Então, ajustar um pouco o zoom, colocar em preto, sem linha de contorno. Mais para cá. E fazer o mesmo esquema de inclinação para ficar coerente o ângulo. Esse aqui acho que pode ser um pouquinho mais para cima, para acompanhar a altura que isso aqui está vindo, ó. Mais ou menos assim. Pegar esse aqui também, colocar aqui. Milimetricamente menor, por conta da distância. Opa, não fiz uma cópia. Desfazendo então, ó. Desfiz, né? Ctrl Z. Voltei lá, fazer uma cópia aqui e agora de novo. Milimetricamente menor. Beleza. Aqui. A alça eu posso fazer a partir da elipse, né? Fazer uma elipse aqui também. Vou copiar essa. Ó. Sem preenchimento. Vou abrir. Assim, ó, com a ferramenta forma. Deixar aberta aqui. E aqui. Provavelmente vou ter que ajustar o ângulo. Vamos lá. Então, arrastar aqui, ó. Colocar mais ou menos assim. Nossa vida, nunca mais, hein? Muito exato, hein? Consegui encostar nas duas pontas. Agora eu vou inclinar isso, mas para isso acho melhor eu já converter em curvas. Então vamos de novo, ó. Ctrl Q, ferramenta forma, e vou puxar... Ah não, mas acho que não foi uma boa ideia fazer isso direto. Deixa eu pensar, se vai puxar e não vai ficar distorcido. Aqui, puxar aqui, vai ficar muito distorcido, tá vendo? Então eu vou desfazer, voltar como estava antes, mais um Ctrl Z, para voltar o objeto originalmente como elipse, e vou tentar inclinar primeiro assim, ó. Aí vai até estragar o que eu tinha acertado aqui, mas não tem problema, depois a gente ajusta, ó. Vou inclinar assim, bem para baixo. Aumentar um pouco aqui. E aqui dá um pouquinho de trabalho para ajustar o ângulo, tá? A gente chega lá. É que eu estou pensando alto. Vou transformar de novo em curvas, então Ctrl Q. Talvez eliminar esses nós aqui do meio. Deixa eu ver o que acontece se eu eliminar, ó. Delete. E agora eu posso puxar só essa ponta aqui. Fica mais coerente. E agora eu tenho um controle melhor da curva inteira. Assim, ó. Aqui. Aqui também. Ó, puxar aqui. Ok, ajustar o ponto aqui no centro. Aqui também nem precisa ser muito exato, mas está certinho no centro. Tá. Deixar mais espessa essa linha. Talvez não com 3 pontos, mas uns 2 pontos, acho que fica legal. O baldinho inteiro aqui também, ó. Vou colocar tudo com 2 pontos, depois eu vou ter que ajustar alguma coisa, mas tudo bem. Vou colocar aqui, ó, 2 pontos de espessura. Acho que ficou legal. A única estranheza é que o traçado aqui da alça está passando pela parte da frente. Então eu vou ter que ajustar isso. Como fazer isso? Vamos lá. Vou primeiro diminuir um pouquinho o tamanho. Então aqui eu vou criar um ponto aqui assim, ó. Vou dar 2 cliques aqui. E vou eliminar esse outro nó daqui. 2 cliques aqui. Porque aí ele vai ficar justamente morrendo aqui, né? Porque ele vai para trás. Assim já é o suficiente. Assim ficou legal. Tá. E agora eu vou utilizar também técnicas de sombreamento, mas antes vou colocar na posição que eu pretendo colocá-lo. E aí fica melhor para a gente ajustar. Então vou selecionar tudo isso aqui, agrupar, Ctrl G, né? Colocar aqui. Eu acho que o tom de amarelo não estou gostando muito não. Vou colocar aquele amarelo um pouco mais forte, que era esse aqui, ó. Tá, vou desagrupar então.
colocar nesse tom de amarelo mais forte. E aqui também. E esse outro pedacinho também. Certo. Eu desagrupei num lugar não muito bom para desagrupar, né? Para poder selecionar agora de novo, vou ter que pegar aqui de baixo, ó. Por que eu estou fazendo isso? Porque senão eu vou acabar pegando um pedaço daqui, ou a sombra, ou sei lá o que eu vou fazer, ó. Então, estou vindo daqui de baixo. Deixa eu ver se eu consegui pegar só ele. Deu certo. Ok. Vou agrupar de novo por enquanto, Ctrl G. Inclinar. Deixa eu jogar de novo aqui, ó, de longe. Vou colocar mais ou menos aqui, ó. E vou fazer uma linha para dar a sensação de que ele está afundado na areia. Deixa eu ver a questão do tamanho. Acho que ele está muito inclinado, um pouquinho menos. Vai ficar legal. Tamanho, eu acho que está bom. E as linhas de contorno eu acho que estão um pouco finas. Talvez 3 pontos mesmo. Deixa eu tentar. 3 pontos ficou bem melhor, realmente. Acompanha o mesmo peso, né, dos outros traçados. Tá, então vamos lá. Vou fazer uma linha aqui também. De novo, posso utilizar a ferramenta mão livre. Vou fazer um traçado aqui, ó. Aqui. Aqui a pontinha ficou meio torta. Vamos dar só uma ajustadinha, porque ficou muito torta. Vai ficar estranho. Aqui. Beleza. De novo, aumentar a espessura. 3 pontos. Vou converter isso aqui naquele objeto, né, que a gente vai estar trabalhando. Mas antes, eu quero cortar. Vou pensar aqui. Vou fazer de outro jeito. Vou excluir. Vou fazer a partir de uma elipse, vai ficar mais fácil e vai ter o resultado que eu quero. Então aqui, só inclinar um pouquinho para ficar mais natural a curva, assim. Tá, agora sim, ó, esse objeto vai aparar o balde todo. Então, aparar aqui, puff, para dar a noção que o balde está enterrado aqui na areia. Essa linha eu vou abrir aqui, né, essa elipse, assim, e ao contrário, aqui e aqui. Beleza. Aumentar a espessura, 3 pontos. E aí eu vou usar aquela mesma técnica de antes, convertendo em objeto, Shift Ctrl Q, ferramenta forma, puxar uma pontinha aqui e excluir. Aqui de novo, ó, puxar uma pontinha mais para cá e excluir. Vamos olhar de longe. Eu acho que ficou bem interessante. Tá. E agora, para completar, como eu disse, vou colocar alguns pontos de sombra nesse objeto, que ele ficou muito chapado, né? A gente precisa acompanhar o mesmo raciocínio dos outros elementos. Vou colocar uma sombra aqui interna e uma sombra aqui do lado de fora, dando a sensação do arredondamento e da posição da sombra igual aos outros elementos, né? Então, para isso, eu vou só ver para eu não estragar o que eu já fiz aqui, ó. Deixa eu selecionar os dois, jogar aqui fora e trabalhar com eles aqui fora, senão eu vou acabar estragando, como eu estava dizendo. Vou desagrupar esse carinha, ó, Ctrl U. Vou utilizar esse objeto aqui como referência. Então, para isso, eu vou arrastar um pouquinho, assim, como uma cópia. Esse objeto e tem esse pedaço, eu vou criar um novo objeto aqui, ó, nesse pedacinho aqui, mas eu quero arrastar um pouco mais. Assim, talvez um pouco maior. Tá, então eu vou criar um novo objeto aqui, ó, nesse vãozinho. Então, de novo, ferramenta de preenchimento inteligente. Vou dar um clique aqui. Feito. Posso jogar fora esse objeto. E esse cara aqui, mesma técnica que a gente já trabalhou antes. Então, eu vou colocar ele mais para trás, né? Olha, sem linha de contorno. E ordenar ele para trás disso aqui, ó. Então, Ctrl Page Down, deixa eu ver se eu já consigo facilmente jogar. Ai, quase, foi muito. Aqui. Vou colocar no mesmo esquema, pretão, transparência, uniforme,
em 80%. Aí, olha que legal. Ok? E aqui eu vou fazer uma transparência também. Mesmo esquema, né? Criando uma sombra na metade do baldinho. Posso utilizar também o próprio balde ou um retângulo. Não, vou utilizar a partir da Bezier, porque eu quero uma linha um pouco mais regular aqui. Ó. Aqui, aqui e aqui. Vou curvar um pouquinho esse meio. Então, transformar esse segmento em curva. Fazer assim. Assim. E criar uma intersecção desse objeto com esse objeto aqui. Vamos lá. Shift, clicar nesse. Intersecção. Aqui. Deixa eu pintar de cinza para a gente enxergar. É isso mesmo que eu quero. Jogar fora aqui. Arrumar a ordem. Então, Ctrl Page Down. Acho que está boa a posição. De novo, preto. Sem linha de contorno. Preenchimento de transparência. Uniforme em 80%. Aí. Acho que assim já ficou bem interessante. Deixa eu agrupar tudo isso aqui, ó. Ctrl G. Colocar lá no nosso cenário. Assim. Ajustar aqui o zoom de novo. Beleza. Só mais um pouquinho. Vou colocar só mais 2 pontos de sombra e eu acho que vai fechar. Vou colocar uma sombra aqui do baldinho na areia. Então, para isso, eu vou utilizar... Pode ser a partir de uma elipse. Mais ou menos assim. E vou distorcer bem o formato dela para a gente conseguir ter essa... Deixa eu só ajustar aqui. Estou ajustando só numa outra tela para poder... a minha referência, que não está me enxergando aqui na outra tela. Peraí. Agora sim. Então, esse cara aqui, deixa eu convertê-lo em curva. Pensar o formato que eu vou fazer. Converter em curva, Ctrl Q. Ferramenta forma. Vou puxar aqui assim. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Aqui pode ser bem mais para baixo, na verdade. Vou eliminar esse nó. Assim. Ok. Colocar no mesmo esquema. Preto. Sem linha de contorno. Jogar para trás. Ctrl Page Down. E assim vai dar certo. Vamos ver. Transparência. Mesmo esquema. Com 80%. Só que o formato eu não estou muito feliz. Eu vou editar um pouquinho esse formato ainda. Não está muito coerente aqui, ó. Ferramenta errada. Ferramenta forma. Vou clicar aqui. Esse nó precisa ser cúspide. E eu vou editar essa parede, que eu quero ela um pouco mais reta. Estaria vindo aqui do formato do balde. Mais ou menos assim, ó. Lembrando que tem um pedaço que não está nem aparecendo porque está para trás, tá? Mais ou menos isso, imaginando que está vindo aqui de cima. E imaginando também que tem uma certa irregularidade, porque a gente está falando de uma sombra na areia, né? Aí, ficou legal. Vou aproveitar esse mesmo cara aqui, ó, e vou fazer mais uma sombra, só para fechar. Aqui, ó. Mais uma aqui. Deixa eu ver tudo. Beleza, eu acho que em termos de sombreamento, fechei aqui a ideia. Agora, o toque final, vou colocar um preenchimento que vai ficar mais interessante essa nossa areia. Vamos lá? Então, deixa eu selecionar esse cara aqui, ó, que é o nosso objeto todo. Eu desloquei propositalmente, né? Então aqui, ó, voltar na posição. Vou lá na ferramenta de preenchimento interativo. Vou utilizar os preenchimentos de padrão de bitmap. Ok? Aqui ele colocou um de pedrinhas aqui, não é o que eu quero. Então vou vir aqui, na verdade na janela de diálogo, de preenchimento, para selecionar aqui fica mais fácil para mim. É um concreto que ele colocou. Só achar aqui. Ou será que não é o bitmap que eu experimentei? Padrão de vetor. Textura. Acho que foi em textura que eu estava experimentando. Vamos lá. Exemplos 5. Agora é só achar de novo o que eu tinha utilizado. Eugênio não anotei, né? Vamos ver onde está.
Não, não. 7. Lã. Não, não é isso também que eu quero, não. Que coisa, né? Deveria ter anotado. Vamos lá, deixa eu ver se eu acho. Exemplos 8. Cimento. Não, também. Eu vou pausar o vídeo um segundinho e volto, porque senão eu vou perder o tempo de vocês. Pausando. Beleza, eu achei aqui então, ó. Tá no grupo exemplo 6. A textura é essa aqui, ó, que chama papel de presente, ok? Só vou ajustar esse tom do papel, pegando aqui pelo conta-gotas, utilizando esse tom aqui da areia. E aí a gente vê que fica bem interessante, né? Ó, ok? Agora eu vou fazer o seguinte. Vou copiar esse mesmo preenchimento aqui também, no resto da areia, porque senão vai ficar estranho, tá vendo? Ó, tá faltando um pedaço. Para copiar a textura daqui para cá, que é o preenchimento em si, eu posso clicar nesse objeto com o botão da direita, arrastar sobre o outro objeto e liberar o mouse. E utilizar a opção copiar preenchimento aqui. Olha lá, ele preencheu no todo, ok? E a gente pode perceber que existe uma pequena irregularidade, porque são dois objetos, na divisória do objeto que eu fiz o castelo como um todo e esse objeto que é o resto. Mas isso ficou bom, entendeu? Exatamente porque já dá um nuance de transição, que seriam os morrinhos aqui de areia. Tá. Só para finalizar, então, um pequeno ajustezinho aqui, uma graça só aqui, ó. Vou fazer uma cópia desse cara. Então, Ctrl. Só arrastar um pouquinho aqui, clicar com o botão da direita, jogar um outro tom de azul, que eu acho que vai ficar bonito. Deixa eu ver aqui um azul. Opa, cliquei o objeto errado. Vamos lá, esse cara aqui, ó. Aqui, jogar para trás, Ctrl Page Down, até ficar lá atrás. Vou jogar Shift Page Down para tudo para trás. Colocar ele num outro tom, colocar um azulzão aqui, ó. E esse cara aqui, Shift Page Down de novo, agora sim. Só uma bordinha, só uma frescura. Deixa eu observar se eu não estou esquecendo de nada no desenho, porque eu adoro esquecer algum detalhe quando eu faço as coisas. Eu estou sendo irônico, obviamente, eu detesto quando eu esqueço de alguma coisa no vídeo. Mas eu acho que é isso. Beleza, pessoal? Um vídeo bem longo, infelizmente eu tive que pausar aí no meio do processo, porque eu esqueci o nome da textura que eu tinha utilizado. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Se curtiram, aquele joinha é sempre muito bem-vindo. Qualquer sugestão, observação, crítica, pedido de algum desenho, deixa aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever para ajudar realmente no trabalho. Se você puder compartilhar com algum amigo, eu também fico muito agradecido. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!